Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, vamos responder aqui algumas questões da OBMAP, da segunda fase do nível 2, mais especificamente questões de geometria que são bastante comuns na prova, beleza? Então, para começarmos aqui, temos essa questão. Lembrando sempre, se você está estudando para essa prova, sugiro que você pause o vídeo e depois assista a resolução. O quadrado ABCD da figura está dividido em 16 quadradinhos iguais. O quadrado sombreado tem os vértices sobre os pontos médios do quadrado EFGH. Item A. A área do quadrado EFGH corresponde a que fração da área do quadrado ABCD? Beleza, vamos ampliar a figura aqui para analisar melhor e vamos despintar, digamos assim, essa área sombreada. O que acontece? A gente quer saber qual que é a fração correspondente à área do quadrado EFGH em relação ao quadrado ABCD. Como a questão falou para a gente, o quadrado ABCD é composto por 16 quadradinhos. Então a gente tem que saber quantos quadradinhos ao todo formam a figura EFGH, o quadrado EFGH. Analisando aqui, esses 4 quadrados pintados em azul, eles estão dentro do nosso quadrado EFGH, certo? E é aqui que vem a grande sacada. Veja, se eu pegar aquele retângulo ali em cima, dos três quadrados, metade deles, ou seja, 1,5 quadrado, corresponde ali ao interior do nosso quadrado EFGH. Concorda? Essa parte em verde é 1,5 quadrado de área e compõe ali o nosso quadrado EFGH. A mesma coisa vale se eu pegar esse outro retângulo aqui, né, esses outros 3 quadrados, certo? Se você analisar bem, metade dele, que é a parte pintada em roxa, metade dele corresponde à área do nosso quadrado EFGH. E aqui embaixo também, esse pedaço vermelho, que corresponde a 1,5 quadrado de área, também faz parte do nosso quadrado EFGH. E por último, aquela parte em amarelo também. Em outras palavras, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a área do meu quadrado EFGH corresponde a 4 quadradinhos centrais, mais 1,5, que é aquela parte verde, então dá 5,5, mais 1,5, que é a parte roxa, então já dá 7, 8,5 com a parte vermelha e 10 com a parte amarela. Ou seja, o quadrado ABCD tem 16 quadradinhos e a área do quadrado EFGH corresponde a 10 quadradinhos. Então, a fração que a gente procura é 10 sobre 16. A área do quadrado EFGH, que são 10 quadradinhos, em relação à área do quadrado ABCD, que são 16 quadradinhos. 10 sobre 16 dá para simplificar, já que 10 e 16 são números pares, e a gente chega em 5/8. Então, a área do quadrado EFGH corresponde a 5/8 do quadrado ABCD. E aqui está uma forma de justificar. Você dizia que o quadrado EFGH tinha 4 quadradinhos inteiros e 4 triângulos que possuem área de 1,5 quadradinhos cada. E depois você falava que a área total era de 10 quadradinhos, o que corresponde, portanto, a 5/8 do quadrado ABCD. E o item A está resolvido. Item B. Se o quadrado ABCD tem 80 centímetros quadrados de área, qual é o lado do quadrado sombreado? Muito bem. Antes de mais nada, vamos pegar aqui o nosso quadrado EFGH, beleza? Lembrando que dentro desse quadrado EFGH eu tenho esse quadrado sombreado, que a questão falou pra gente que esse quadrado sombreado contém ali os vértices nos pontos médios do quadrado EFGH, beleza? E o que eu quero que você preste atenção aqui? Em questões da UMAP, vale muito a pena você tentar quebrar, dividir a área de determinada figura em outras partes, em partes menores, para ficar mais fácil de analisar. Por exemplo, aqui, eu vou separar essa figura em 4 pedaços. E por que eu vou fazer isso? Veja, você concorda comigo que, nesse quadrado laranja, metade da área está sombreada? Pois é, nesse outro quadrado também, metade. Nesse terceiro, metade. E nesse último, metade. E o que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer que a área do quadrado sombreado corresponde à metade da área do quadrado EFGH, certo? E como a questão falou pra gente, o quadrado ABCD, que é o quadrado maior, tem 80 centímetros quadrados. Se você lembrar do item A, a gente percebeu que a área do quadrado EFGH corresponde a 5/8 do quadrado maior, que é o quadrado ABCD.
Então, a gente consegue calcular a área do quadrado EFGH para depois calcular a área do quadrado sombreado. E é isso que a gente vai fazer. A área do quadrado EFGH é 5/8 do quadrado maior, que tem 80 centímetros quadrados de área. E o que vai acontecer então? 80 vezes 5 fica 400, então a nossa área vai ser 400 sobre 8. E se você fizer essa conta com cuidado, você vai chegar em 50 centímetros quadrados. Ou seja, a área de EFGH é 50 centímetros quadrados. Mas a questão não quer saber isso, ela quer saber o lado do quadrado sombreado. Veja bem, a gente viu que a área do quadrado sombreado é metade da área de EFGH. Como a área de EFGH é 50 centímetros quadrados, a área sombreada corresponde a 25 centímetros quadrados. E agora ficou fácil. Como a gente quer saber o lado desse quadrado sombreado, é só a gente tirar a raiz quadrada de 25, que corresponde à área, certo? Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, a medida do lado do nosso quadrado sombreado é 5 centímetros. E o item B está resolvido. Para justificar na hora da prova, o que você podia fazer era calcular a área de EFGH, certo? Que era 50 centímetros quadrados. Em seguida, explicar que a área sombreada era metade dessa área de EFGH, ou seja, que a área sombreada era 25 centímetros quadrados. E depois você tirava a raiz quadrada e chegava em 5 centímetros, que era o lado do nosso quadrado sombreado. Nossa próxima questão é essa daqui. Na figura, ABCD é um retângulo. M e N são pontos nos lados BC e AD, respectivamente, e os números representam as áreas dos triângulos ABQ, BQM, MPC e CPD em centímetros quadrados. Item A. Qual é a área do triângulo AMD? Por quê? Muito bem. Se a gente analisar aqui, ABCD trata-se de um retângulo, certo? E como a gente sabe, se a gente fosse calcular a área de um retângulo, o que a gente ia fazer era base vezes altura, concorda? O produto de dois lados. Agora, se a gente pensar, por exemplo, no triângulo AMD, que foi o que a questão perguntou, se a gente quisesse calcular a área, o que a gente teria que fazer é base vezes altura sobre 2, concorda? E se você observar bem essa figura, a base é a mesma do retângulo e a altura é a mesma. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que a área do triângulo AMD vai ser metade. Afinal de contas, se a gente calcula a área de um retângulo, é base vezes altura. E se a gente calcula a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Então, nesse caso aqui, a área do triângulo AMD corresponde exatamente à metade da área do retângulo ABCD. Beleza? E muito bem, e o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a área do triângulo AMD indiretamente. Porque se você analisar bem, todos os triângulos que não correspondem ao triângulo AMD, a questão forneceu para a gente a área. Então aqui eu posso pegar a área do triângulo ABQ, que deu 16, a área do triângulo BQM, que deu 8, a área do triângulo CPM, que deu 27, e por fim, a área do triângulo CPD, que deu 9. E eu vou somar tudo. Por quê? Veja comigo. Você concorda comigo que a área do triângulo AMD é metade da área do retângulo ABCD. Então a outra metade, que foi a parte que a gente pintou, vai ter a mesma área do nosso triângulo. Então é só a gente somar todas essas áreas. 16 mais 8 dá 24, 24 mais 27 dá 51 e 51 mais 9, 60. Então a área do triângulo AMD vale 60 centímetros quadrados. Para justificar, bastava você dizer que a área de AMD era metade da área do retângulo, certo? E depois você calculava a área do triângulo indiretamente, somando aquelas áreas que a questão nos forneceu, ABQ, BQM, CPM e CDP, chegando por fim ao resultado de 60 centímetros quadrados. E o item A está resolvido. Item B. Calcule a soma das áreas dos triângulos AQN e MPD. Muito bem, a gente tem os triângulos AQN e NPD marcados ali na nossa questão, na nossa figura. E uma coisa importante aqui é o seguinte, o que a questão pediu não é a área específica de AQN ou a área específica de NPD, até porque nem teria como calcular isso. O que dá para fazer aqui é calcular a área das duas juntas, dos dois triângulos
juntos e não separadamente. Se você quiser fazer o cálculo separadamente, você muito provavelmente vai se complicar na resolução dessa questão, beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Se eu pegar aquele triângulo BCN que está de ponta cabeça e marcado em azul, você vai concordar comigo que essa área aí corresponde à metade da área do nosso retângulo original, pelo mesmo motivo que a gente viu no triângulo AMD do item A, certo? Afinal de contas, temos um triângulo de ponta cabeça, a base dele seria BC e a altura seria a mesma altura do nosso retângulo. Então, a área desse triângulo BCN, que está destacado em azul, vai ser metade da área do retângulo. Muito bem. E o que eu quero dizer com isso? Como a gente viu também, metade da área do retângulo é quanto? É 60, concorda? Como a gente viu no item A área do triângulo ali vai ser 60. Beleza. E como eu quero saber a área de AQN e NPD juntos, eu vou prestar atenção nas áreas que a questão forneceu pra gente. ABQ, que é 16, certo? E aquela área ali de 9, que é a área do triângulo CPD. Beleza. O que acontece? A soma das áreas que eu quero calcular, que está ali representado em vermelho dos triângulos AQN e NPD, eu consigo calcular. Porque afinal de contas, se eu somar todas essas 4 áreas que estão pintadas, tem que dar quanto? Tem que dar metade do retângulo. E metade do retângulo, como a gente viu, tem área de 60 centímetros quadrados. Então eu somo todas essas áreas, 16 mais AQN mais NPD mais 9, e isso tem que dar quanto? Tem que dar 60. Bom, 16 mais 9 dá 25, então AQN mais NPD mais 25 é igual a 60. E depois, como você quer saber a área somada dos triângulos AQN e NPD, você passa esse 25 que está somando, subtraindo do outro lado. Em outras palavras, a área de AQN mais a área de NPD vai ser 60 menos 25, que dá 35 centímetros quadrados. E aí está a nossa resposta. Para você justificar, uma forma era essa. Era você dizer que a área de BCN, do triângulo BCN, que é aquele triângulo de ponta cabeça, era metade da área do retângulo, e assim você calculava a área da outra metade, certo? Fazia a conta ali, ABQ mais AQN mais NPD mais CPD. Lembrando que ABQ a área era 16 e CPD a área era 9. E daí você substituía os valores e chegava na conclusão de que a soma das áreas dos triângulos AQN e NPD era 35 centímetros quadrados. E aí estaria a justificativa. Veja que a gente não conseguiu determinar a área isolada desses triângulos, e sim a área somada dos dois, beleza? Item C. Calcule a área do quadrilátero MPNQ. Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aquele mesmo triângulo da questão anterior, do item B, que é aquele triângulo de ponta cabeça, o triângulo BCN, e tomar ele como base. Por quê? A área que a gente quer achar é essa área pintada em roxo, é a área do quadrilátero MPNQ, beleza? Só que como a gente viu, a área desse triângulo de ponta cabeça é quanto? É 60, certo? E a gente já tem duas áreas, que são ali a área do triângulo BQM, que é 8 centímetros quadrados, e a área do triângulo MPC, que é 27 centímetros quadrados. Ou seja, se eu somar essas três áreas, que é 8, mais aquela área em roxo que a gente quer saber, mais o 27, tem que dar quanto? Tem que dar 60. E aí fica fácil, é só você fazer 8 mais 27, que dá 35, e como que você quer calcular é a área do quadrilátero MPQN, você passa esse 35 que está somando, subtraindo do outro lado. Então vai ficar 60 menos 35, que dá 25 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrilátero MPNQ. Tinha uma outra forma também de você pensar nisso. Veja só. Eu vou mais uma vez destacar aquele triângulo AMD, que é o triângulo do item A, e a gente viu no item A que a área desse triângulo era 60, certo? E no item B a gente viu que a área dos triângulos AQN e NPD juntos era quanto? Era 35. Então veja, se a área do triângulo AMD é 60 e tirando aquela parte vermelha fica 25... 25 não é exatamente a área do quadrilátero MPNQ? É sim. Então era mais uma forma de você justificar, utilizando os resultados que você já conseguiu no item A e no item B. E é dessa forma que eu vou justificar aqui. Veja, o que eu escrevi foi o seguinte. Como visto no item A área do triângulo AMD é 60. E como visto no item B, a soma das áreas dos triângulos AQN e NPD era 35. Então se você pegar as três partes que compõem o nosso triângulo AMD,
a soma tinha que dar 60. E como a gente já sabia a soma de AQN e NPD, que era 35, ficava fácil chegar na conclusão que a área do quadrilátero NP-NQ era 25 centímetros quadrados. E a questão está resolvida. Bem, essas foram as questões do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que isso te ajude nos seus estudos. E por hoje era isso. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima!